Podcast. Saudações família. A Voz do Gueto. Ninja é meu nome. Podcast A Voz do Gueto é o nome do nosso programa. Hoje temos um daqueles episódios especial. Estamos aqui com um convidado que para muitos dispensa apresentação. Mas como regra de boa educação, vamos deixar com que ele se apresente. Boa tarde ou saudações. Eu sou Rono Boa Vida. Mais uma vez estou no podcast A Voz do Gueto para responder todas as questões que forem dadas, forem citadas. Então estamos aqui, bora lá fazer acontecer. Então bem-aja. Essa é uma daquelas entrevistas que não é com artista, mas é artista. É artista por conta da forma conforme ele tem encarado a vida, conforme tem se posicionado. Então, é uma das entrevistas que vamos ganhar muito conhecimento. E é diferente de outras com artistas também, de estilos musicais. Essa é uma entrevista que está mais por um debate. E então, trouxemos aqui um tema para vocês. Oportunidade na dificuldade. Então, queremos que o CEO da marca Lobo Alfa, e também vamos falar aqui sobre isso, como é que está a ser assim a trajetória, como é que vai ser a percussão daqui em diante. Mas agora queremos mesmo ouvir o que o nosso caríssimo convidado tem a dizer acerca disso. Oportunidade na dificuldade. Ok, eu acho que é um tema muito pertinente quando o assunto é oportunidades na dificuldade. Até porque eu acho que toda oportunidade requer ou tem sempre uma dificuldade. Até porque a dificuldade não é para nos deixar abaixo, é para nos dar força, para nos alavancar do que a gente quer fazer. Porque quando você faz algo com maior dificuldade, a chance de você respeitar o que tens ou que você consegue é bem maior. Então, O áudio só, o volume aí. Eu acho que o mais certo é isso. Eu acho que de maneira que vamos desenrolar as perguntas, a gente vai ter muito que aprender no meio de tudo isso. Certo. Então, para aqueles que ficam assim de cabeça abaixo no meio de cada situação, sabemos que há problemas, né? Há situações. Eu aprendi de forma particular que as dificuldades não são tidas como problemas. Problemas, por exemplo, tem autores que definem problemas como problemas de deficiência, problemas dos olhos, problemas auditivos. Agora, dificuldades financeiras são apenas situações. E há problema que é uma dificuldade que o ser humano apresenta. Então, tem situações na vida em que a pessoa não tem onde correr. E até muitos optam pela prática de suicídio. O que é que tens a dizer acerca disso? Para aquelas pessoas que, por conta do sofrimento que está a passar, bate a porta ali não abre, então chega a pensar em suicidar-se. Olha, é assim, eu quando penso nas dificuldades, eu acho que todos nós temos o nosso tempo. Só que as pessoas, ou muita gente não está preparada para esperar o tempo certo. Nós não podemos, eu não posso te garantir que as pessoas vão ter boa vida, vão viver bem o tempo que eles desejam que aconteça. Deus sabe o que faz, como faz e como fazer. Porque eu falo sempre da primeira pessoa, eu. Quem me conhece sabe o que eu passei, como passei e onde passei. E de maneira alguma, em meio às dificuldades, eu sentei. Eu acho que o mais certo é, em meio à dificuldade, ao invés de sentar para chorar, levanta para lutar. O que muita gente não faz em meio à dificuldade é ter força para lutar. Acho que o mais certo a fazer em meio a tudo isso não é encontrar solução onde não se tem. Deus ajuda quem cedo madruga. E se não levantares para correr, não espere que as coisas venham. Então, o mais certo é, em meio às dificuldades, levanta, corre. E vai ser difícil, mas vai a luta que vai dar certo. Então, o segredo é não ficar parado. Assim, dessa maneira. Só que para muitos, a maior dificuldade é o princípio, tipo, como começar. Isso é que dificulta muita gente. Aí, tem pessoas capacitadas, talvez formadas, e não só pessoas com força de trabalho, mas o princípio é que às vezes custa, onde buscar as primeiras bases.
Olha, voltando nesse assunto de princípio, em toda regra, o mais difícil, em tudo na vida, o mais difícil é começar. Seja no trabalho, na escola, na vida, tudo, o mais difícil é começar. Por quê? Quando você começa, você não está equilibrado, você não tem equilíbrio psicológico e emocional para aguentar a demanda. Até porque, no princípio, você encontra uma dificuldade em tudo. Quando começa a marcar o primeiro espaço, as maiores pessoas, as pessoas que você tem de confiança, as pessoas que você conhece, desde amigo, família, serão os primeiros a dizer assim: não vai dar certo por esse caminho. Estamos? Então, chega uma fase da vida que é só você e Deus. Tens que olhar em ti e dizer assim: eu posso, eu consigo, eu vou tentar. Isso que nunca podes cair, nunca podes desistir, porque você vai cair primeira, vai cair segunda, vai cair terceira, só não desista, mas luta. Certo, certo, certo. O segredo então é disciplina e constância. Não tem outro segredo. Porque muitos caem de primeira, por exemplo, para os empresários, investidores, talvez, né? Investidor. Ele pega um comboio, investe no negócio e depois o negócio cai. Às vezes é o último dinheiro que ele tinha no estoque. E tem pessoas até que fazem crédito. E são dessas pessoas que estamos aqui a falar que muitas das vezes, por conta dessas situações, eles recorrem à prática de suicídio. Porque ele fez tantas dívidas e aquilo que estava apostado não deu certo. Como é que fica essa situação? Qual é a tua visão acerca dessas situações? Olha, eu não, Pessoas endividadas. não me importa quanto é que eu tenha que dever ou quanto é que eu devo para pessoas, sei lá, pessoas, empresas, bancos, não sei. Não importa quanto é que eu devo. Primeiro, não existe nenhuma lei em Angola que criminaliza a dívida. Não existe. Desde que houve uma negociação, houve uma conversação entre ambas as partes, os dois lados conversaram, não é crime. Logo, eu vou passar por dificuldade, vou lutar, mas eu sei que tirando a vida não resolve o problema. Até porque tirando a vida eu aumentei o problema. Por quê? Já tenho eu com as minhas dívidas. Logo eu morro, deixo um problema para ser enterrado. Só que o CLAP não mora comigo. Alguém tem de pagar o meu CLAP. Então é muito mais fácil eu estar vivo, lutar, não importa o tempo que eu vou fazer para pagar o CLAP, que eu vou pagar o CLAP e saio limpo dessa. Até porque eu penso que nenhum ser humano vive na lama o tempo todo. O teu dia de brilhar vai chegar, mas enquanto não chegar, aguenta a vida que der. Bem. Então, defende também a teoria de que o bem mais precioso é a vida, que a vida é o bem mais precioso. Olha, enquanto nós não temos certeza absoluta do céu, aonde vamos depois, a certeza absoluta de que a vida é o nosso bem precioso é real. Então, não importa a dificuldade que tivemos a passar, está vivo é o que importa. Que eu ande nu, Mas está vivo é o que importa. importa. Então, essa é a palavra de Deus. Eu penso igual, graças a Deus, eu penso igual. Eu penso igual, que no meio da dificuldade, está vivo é o que importa. Está vivo é o que importa. E desistir não é a mesma solução. Olha, eu queria realçar. Na vida, eu conheci pessoas que talvez hoje quando olho para as mesmas pessoas, vem um sentimento de orgulho. Orgulho porque já houve situações em que a pessoa olhava para si e dizia que olha, eu aqui paro, eu aqui acho que o mais certo a fazer é parar. Por quê? Porque chega uma fase da tua vida que Deus te mete à prova. E a prova de Deus não é para uns, para outros, é para todos. Todos nós vamos passar, ou já passamos por uma provação. Tá? Você tem gente que é pai de família, chefe de família, não trabalha, não faz nada, vai à luta todos os dias, não encontra nada, estamos? Mas aonde quer que ele esteja, está sempre com a cabeça para cima, bom ânimo e vive, estamos? Mas há pessoas que por conta de uma cena leve, porque eu penso assim, existe sofrimento que não é o físico, é de espírito. O teu psicológico bloqueia automaticamente tudo que você planeja, tudo. O teu psicológico vem até a ti e diz assim: o que você fez vai te matar. E quando esta acusação parte de você, esse é o mais perigoso, que vais te matar, vais. Então, existem problemas sociais, talvez, que muitas pessoas têm passado, que a razão
Ou seja, a solução é mudança de consciência. Assim mesmo. Porque, vê, quando você diz assim, eu tenho dívida e eu me vou matar, não é o dono do dinheiro que te prometeu a morte. É o teu psicológico te alertando que você não tem capacidade de pagar esse dinheiro. E acha que a maior solução, a melhor solução que você tem de resolução desse problema é suicidar-se, porque você coloca na cabeça que uma vez morto, o problema é resolvido. Só que, ao invés de resolver, você cavou mais um outro problema. Então, eu acho que enquanto a gente não tiver concentração psicológica, não tiver força psicológica de aguentar o que a vida nos revela, vamos ter muitos problemas sobre isso. Bem haja, bem haja, bem haja. Missão dada é missão cumprida. Assim, passamos mais aqui um apelo à luta contra o suicídio. Então, cá foram ditas uns dos melhores conselhos, ou os conselhos adequados para manos que estão passando por situações do gênero. Então, partilhe esse vídeo com a pessoa que tu achas que está passando pela mesma situação. Acho que o que foi dito aqui vai servir de grande impulso para ele. Então, não desista em meio da dificuldade, não desista, não desista. Agora vamos falar com os manos que não querem se matar, mas também não querem fazer nada. São os que chamamos que se conform... os conformistas. Yeah. Os conformistas que no meio de cada situação, ou no meio da dificuldade, eles ficam paralisados. Yeah. E em vez de continuar a lutar, eles ficam na dependência. E se conformam a dizer assim, acho mesmo que esse mesmo não é para mim. E depois são esses que depois se tornam invejosos. Invejosos como? Invejosos porque eles acham que a maior parte do sucesso dos outros é coisas escuras, obscuras, então é sorte. E invejam aquelas pessoas que nasceram, por exemplo, em lares mais acomodativos. Então aqueles que se esforçam um pouco, que quando vejam uma dificuldade mesmo já, eles ficam parados. Tem uma frase que eu costumava falar e falo de vez em quando. Nada é sorte. Nada é sorte. Então, Tudo é Deus. Nada é sorte. Esse apologista de que a sorte não existe. Não. Então, como é que defende a ideia de alguém... Exemplo prático, a filha do presidente, quer dizer, a filha do presidente... Uma coisa é sorte, outra coisa é privilégio. Oh, E uma coisa é nós termos noção de que tudo que eu faço, eu sou um sortudo, sim, por fazer. Outra coisa é por eu ser privilegiado em passar por situações A, B, C. É o que a gente tenta desmistificar. Para muita gente que não crê em Deus, coloca-se a palavra sorte para tapar as graças que Deus vai te dando. Tá? Mas eu coloco sempre essa frase: nunca foi sorte, foi sempre Deus. Por quê? Imaginemos nós se todos tivéssemos o privilégio de nascer num berço de ouro. Todos nós tivéssemos o privilégio de nascer na casa de pais ricos, que tudo que precisa está ali. Não haveria amor ao próximo, não haveria piedade, não haveria respeito, porque a pergunta grande é: por que eu vou pintar tua casa se você pode pintar minha? Estamos? Então, uns devem ser muito mais privilegiados que os outros, de maneira que haja equilíbrio no mundo. É preciso que o mundo tenha esse equilíbrio. Uns mais ricos que outros, outros mais pobres que outros. Só que, em vez de termos desequilíbrio, há um grande desequilíbrio. Em todo mundo, sem medo de errar, eu afirmo que o nível de pobreza supera o nível de riqueza. Ou seja, é um paradoxo. Um paradoxo por quê? Porque vivemos num país que temos maior parte da população pobre e a menor parte rica. Só que essa minoria rica, a percentagem dos bens supera a maioria pobre. Ou seja, temos poucos elementos com capital, poucas pessoas ricas, mas com um capital exorbitante que passa a média da população pobre. Então, estamos a lutar para ter o equilíbrio, só que o desequilíbrio é constante, porque o rico luta mais para ser rico e o pobre às vezes tenta subir um pouco, aquele rico lhe empurra. Uma passagem bíblica assim bem rápida, bíblica. Quem tem
lhe será dado. E o que não tem, lhe será tirado até o pouco que tem. Uma coisa que nós devemos levar em consideração é: a união move o mundo. União. Vamos pensar. Sabias tu que os maiores doadores de valor financeiro são os milionários, principalmente de África? Quantas campanhas Messi apoia em África? Quantas campanhas Ronaldo apoia em África? E outra questão: quantas vezes eles são abençoados pelas campanhas que eles mesmos vão fazendo em África? Aí vem a grande luta. Isso é, quanto mais dares, mais recebes. E o que muitas das vezes não existe é: se eu me sentir rico e andar contigo que não é rico, a chance de tu seres rico é maior. A chance de tu seres rico é maior. Se tu pobre, eu pobre, andarmos juntos, a chance de nós dois morrer pobre também é maior. Por conta da visão. Alguém dizia assim: quando a tua vida dar um trampolim, nem que tiveres que alugar uma casa na centralidade, alugue. É necessário que teus filhos convivam e vivam com pessoas que têm ideologia muito alta. Por quê? Porque logo o teu filho começará a pensar alto conforme o filho do rico. Estamos? O teu filho vai colocar na cabeça que ter o pouco não é o suficiente. Ter muito é necessário. E o que está em jogo? O que já tem links. E é necessário que você ande com quem já tem para que te insere dentro do processo e que tenhas capacidade de evoluir. E nós não. Quanto mais pobre, mais com pobre nos andemos e nos afundemos. E aí está. Não é por conta de que os que têm não querem andar com os que não têm. Não acho. Eu acho que o segredo está nos que têm. Porque os que não têm, é claro que de livre espontânea vontade que quererão andar com os que têm. Os que não têm, de livre espontânea vontade, quererão andar com aqueles que têm. É os que não têm que rejeitam aqueles que têm. É os que têm que rejeitam aqueles que não têm. Agora, minha visão pessoal, eu penso o seguinte: que uma das formas daqueles que não têm andarem com os que têm é lutarem para ter uma mente brilhante. E eu falo de mim na primeira pessoa. Eu falo de mim na primeira pessoa. Por quê? Porque, feliz ou infelizmente, vou dizer mesmo, feliz ou infelizmente, eu sou filho de camponês, assim como muitos aí que estão a nos acompanhar, mas eu lutei para ter a mente que eu tenho. E hoje em dia, eu tenho amizades que não seriam para mim. Hoje em dia, eu sento com pessoas que não deviam sentar comigo. São de camada alta. E eu vejo esse mambo. E a chave disso tudo foi a forma conforme eu me interajo com os demais. Eu já estive em locais que eu disse assim: olhei para todo o people, aqui não é meu lugar. Tá bom, agora vou só lhe cortar. Vamos pegar no que eu lhe disse antes. Tá? Certo. O meio social dita as regras. O que você disse que discordas com a questão de interação com pessoas de lá em cima, do alto escalão. Vês que se sentasses aqui no bairro, interagir com o do bairro, o máximo que tinhas que fazer é esperar uma maratona no campo, é assistir jogo no campo, é esperar e beber no bar, é andar de moto conforme os outros andam de moto. Quando tu elevas o teu pensamento analisando de que eu devo sentar com quem pode, com quem tem, automaticamente você blinda a tua mente. E uma coisa, muitos dos que têm são solitários. Se você entender, havia um estudo que foi feito na Inglaterra, devo eu aqui, se a memória não me atrasou, 2019 e 20. Diz assim: o maior nível de suicídio europeu foi dado na Inglaterra por conta da solidão. Sabias você que as pessoas que têm a capacidade financeira grande
tem grande dificuldade de interação entre os ricos. Olha para o nosso panorama, vais ver que muitos ricos, estou a falar aqueles que os pais têm, Certo. 90% dos seus amigos são filhos de pobres. Por quê? Quando tu fores rico e disseres assim, eu consigo comprar um iPhone 17 e partir, eu te dizer assim, eu consigo também comprar um e partir, não tem graça. Não tem E o porquê que muitos desses que têm dinheiro ou condições andam com pessoas de baixo escalão? Por quê? Porque a capacidade de você parar para ouvir daquela pessoa e aprender é grande. Porque pessoas como essas têm a capacidade de ensinar, têm a capacidade de te mostrar como é que ele faz, porque como que vai acontecer. Vê, há uma passagem que o Preto uma vez diz, ele diz assim, eu prefiro colocar os meus amigos no topo para as pequenas necessidades dos meus amigos fazerem por mim. Que eu só entro quando eu posso e eu acho que eles até ali não conseguem ter força para o fazer. Tá vendo? E o que acontece? Quando te sentires que tens possibilidade financeira de fazer certas coisas, automaticamente vais precisar de alguém abaixo de ti para dizer assim, a esta hora não consigo fazer isso, por favor, faça por mim. Você dá conta? Certo. E se ligares para mim da mesma capacidade financeira, te não tenho tempo, porque agora vou para restaurante X, festa X, não vou poder fazer. Já aquela pessoa que está ali para aprender, está ali porque ele acha que veio de uma camada muito baixa, ele senta para aprender, ele tem a capacidade de ouvir e refletir. Porque o sonho dele é fazer o quê? É chegar ao mesmo nível que você. Certo. Então, isso nos remete no pensamento de que, às vezes, essas pessoas que têm, não às vezes, ressalvo, a maior parte das vezes, os que têm, poderão andar com as pessoas que não têm. Primeiro motivo, talvez, pode ser para humilhação. E de seguida, segundo as tuas palavras, é para servir de capacho. Capacho, porque nós gostamos de ser chefe. A liderança é um espírito que todo ser humano nasce com ele, defendo eu, particularmente. Todo ser humano nasce com o espírito de liderança. Observamos isso nos nossos filhos, nos pequenos. Todo mundo quer ser chefe. Por exemplo, se tiverem a brincar assim, eu sou tal o pai. Lutam mesmo para ver quem vai ser o pai. Ou seja, todos gostamos de ser líder. E não é possível ser líder no meio em que todos têm a mesma condição. Então, muitas das vezes, particularmente, aquelas pessoas que têm, depende muito do coração, mas o que fica é que eles gostam de andar com pessoas que não têm para os servir. Agora, que até não é mal se a pessoa que não tem tiver uma mentalidade boa. Por quê? Porque se aquela pessoa que anda com alguém que tem, mas ele tem uma boa mentalidade, ele pode ver assim, que o meu amigo tem, mas certas vezes ele parece que está me humilhar, mas eu devo ter um propósito. Eu devo andar com ele até um certo ponto. Eu ando com essa pessoa até um certo ponto. Quando eu sentir que até aqui posso caminhar com os meus pés, então eu deixo. Porque isso é sabido. Todos gostamos de ter capacho. A liderança é um espírito que todo ser humano nasce com ele. Agora, para quebrar aqui o gelo, eu gostaria de saber, por parte do Boa Vida, qual é o principal meio para ti para que haja desigualdade, para que haja equilíbrio na sociedade. O que as pessoas devem fazer para que haja um equilíbrio social para nós? Olha, eu sou da opinião que a humildade vence o mundo. Essa palavra, essa frase, a humildade vence o mundo, graças a Deus, não recebi de qualquer pessoa. Eu lembro-me como se fosse hoje. Um belo dia, eu saindo do seio dos meus pais, meu pai me dizia assim, vai. Eu tive de Luanda para cá, para Benguela. Ele dizia assim, vai. Aonde quer que tu vás, se encontrares um trabalho na escola, quando lhe chamarem burro no trabalho, não refuta o nome que lhe chamarem. Simplesmente analisa onde foi que você errou para que ganhe esse nome tão feio. Logo, na próxima vez que te mandarem fazer a mesma coisa, corrija essa coisa e faça diferente para que esse nome não volte a ser chamado por ti. Hoje,
carrego isso até onde quer que eu vá. Mas uma coisa é bem verdade. Ideologia do Bruno King, o kudurista, diz assim: queres ser forte, junta-te A forte. aos fortes. É a única solução, mano. Queres vencer na vida, junta-te aos que já venceram. E como se juntar? Aí começa, aí nasce em ti o espírito interesseiro. Por que eu penso assim? Todo ser humano que tem a tendência de crescer deve e tem que ser interesseiro por um lado. Por quê? Nanga, se eu achar que você não pode me ajudar em nada, desculpa, de que nada vale a nossa amizade, mano. Se você não me ajuda em nada, não me faz crescer em nada, de que nada vale a nossa amizade. Porque a grande questão eu penso assim, se eu acho que andar contigo resume-se em bebedeira, mal vida, você não me leva a crescer. E a nada vale a nossa amizade. Um exemplo que eu estava a dizer, que eu já presenciei situações de que o rico, ou quem tem condições, humilha quem não tem. É necessário que isso aconteça. É bem necessário que isso aconteça. E se veres, vais dar conta que 90% dos que têm condições andam com os que não têm, muitas das vezes é para fazer aquele trabalho que ele acha que não pode fazer. Vou lhe dar um exemplo bem assim, não é algo que aconteceu com alguém, é o que aconteceu comigo. Eu lembro-me que eu nem trabalhava na altura, isso devia ser 2008, 9, 7. Eu nem trabalhava. Mano, apareceu alguém, irmão, não é irmão de outro, ele é meu irmão, primo irmão. Você está fazendo o quê? Nada, vamos. Mano, nós giramos o lubito, ele foi intermediário. Conseguimos alugar uma casa para uns cubanos. E como tinha 3 grupos, naquela altura o cubano deu $260, 240 dólares. 240 dólares que ele deu, não, minha. 600 dólares, porque ele tinha que dividir 200 para cada. Cada grupo tinha que receber 200 dólares. Cada grupo 200 dólares. E o meu irmão estava andando comigo, não tinha mais ninguém. E ele recebeu 200 dólares naquela altura. Nós fomos, eu saí da zona alta do Popular para o Liro, andamos a pé, Bela Popular, africano, a pé, africano, 28 a pé, Caponte a pé, fomos parar no Liro de moto. Mano, quando recebeu o dinheiro no mesmo dia, sabe quanto é que ele me deu? 100 kwanza. 100, não estamos a dizer assim, tipo, você está a ver que 2 pessoas estão a receber 200 dólares para dividir entre eles 100. E ele recebeu 200 porque estava andando comigo. Não? Ele deu-me 100 kwanza para apanhar moto, porque na altura a moto do africano para cima era 100. Deu-me 100 kwanza para apanhar moto. Eu passei o dia com fome, não comi e não fiz nada. Eu não sei o que subiu na cabeça dele, se me ensinou uma coisa ou não. Só sei que ele me humilhou. Estamos? Então, existe isso. Andar com quem tem capacidade de fazer, muitas das vezes não é fácil, porque você vai passar por certas humilhações, coisas que ele não vai querer passar. Então você vai passar por ele. E muitas das vezes isso chama-se ensinamento. Amanhã, quando estiveres lá em cima, você vai olhar para aquilo e vai fazer diferente. Bem-aja a sua presença cá. Esperamos que os ensinamentos passados cá fique patente na mente dos nossos telespectadores, porque pode voltar a acontecer, mas já não esse ano. Pode voltar a acontecer, mas já não esse ano. Então, ouvimos e ficou o conselho, oportunidade nas dificuldades, apelamos a não a prática do suicídio. Então, falamos daqui de como é que podemos fazer uma gestão da nossa vida, como é que podemos gerir as nossas amizades, como é que podemos, assim, marcar os primeiros passos para o crescimento. Foi dito cá que um dos principais motivos é o interesse, andar com pessoas de valores em todos os domínios. Então, acho que é tudo acerca do nosso tema. E agora vamos falar assim, de forma rápida, acerca de um projeto de Mano Boa Vida. Então temos visto várias publicações, né, com marcas de t-shirts, principalmente t-shirts. Lobo Alfa, e nos brinda aqui com uma t-shirt. Lobo Alfa por quê? Lobo Alfa por quê? Primeiro,
temos que entender o lobo. Lobo animal. Lobo, a maior questão é lobo animal. Lobo animal. O lobo animal é o único animal na natureza que tem o conceito família. O lobo é o único animal da natureza que entende o conceito família. O único animal da natureza que entende o conceito organização e liderança na família. E eu entendo, como disse no princípio, todo ser humano nasce com estudo de liderança. E uma grande questão, lobo alfa por quê? Porque o único animal da natureza que eu olhei e me inspirei é o lobo. O alfa é o protetor, é o cuidador, é o provedor de toda a alcateia. E quando se é alfa, o lobo não se intitula, a alcateia escolhe. E o alfa é sempre o primeiro a chegar e o último a dormir sem que a alcateia, ou garantir que a alcateia esteja bem. Então eu acho que todo homem por natureza que nasce com o espírito de fazer, o espírito de provedor, deve ser um lobo para a família. Por quê? Quando se é o lobo alfa, é o chefe de família. É o cabeça de Eu família. quero saber da tua parte, não no geral, por quê? Por que lobo alfa? Por conta da identidade. Ou seja, a forma conforme as pessoas, a forma conforme a família te encara, te fez perceber que o conceito de lobo assemelha-se a ti. Muito, muito a mim. Por isso que tão logo que as primeiras t-shirts saiam, o logotipo de frente, peitoral, tanto para todo, desde o chapéu, t-shirts, calças. A primeira visão é o lobo alfa, mas o letreiro traseiro é o sol. Eu sou. É o sol. Oh. Que todo mundo seja um lobo alfa com a capacidade de pensar, agir e responsabilidade que o lobo tem. Ou seja, eu estive quase a tocar nessa questão para saber como é que vai ser, como é que é, não como é que vai ser o projeto, como é que é o projeto. Se são apenas t-shirts, vai haver chapéu, vai haver caça, munjuco, talvez, open jogo e tudo mais. Como é que pensas distribuir a marca? Já agora fico feliz e maravilhado de ouvi-lo a dizer que, ou seja, o teorema principal será eu sou. Sim. Então, a ideia é que todo mundo se sinta um lobo alfa. Todo mundo se sinta um provedor, um protetor, um chefe de uma determinada família. Então, a ideia é que todo mundo se identifique com a tua visão de vida, talvez. Ou com a tua forma de vida, assim sim. Primeiro conceito é família. Família. O que é família? Família é o pilar de qualquer cidadão. Podemos tudo, mas a nossa família é o nosso pilar. Podes querer ser o que entenderes, mas tens que entender que a tua família é o pilar. E quando colocares na tua cabeça que a tua família é o pilar, tens que colocar na cabeça que tens que ser responsável por uma família. Então, para mim é isso. Que todo mundo seja lobo alfa da sua família. E as t-shirts e chapéus, quantos equipamentos já estão disponíveis? Olha, na verdade a tendência da marca era para ser lançado no início ou no frio passado, ocasião passado. Só que houve uns contratempos por conta da demanda de material que a gente pediu que viesse para cá. Na nossa meta, queremos lançar no inverno, que é jogo de manjuco, porque a nossa ideia é sair jogos de manjuco, tipo casacos, fato completo, certo. Lobo, e agora surgiu a ideia de lançarmos para as pessoas que treinam, principalmente mulheres. Já temos algumas maquetes sobre isso, já tem planos feitos, o designer já está feito, só precisamos meter em prática e a gente lançar. Exato. Mas eu tenho a certeza absoluta que nos primeiros lançamentos que a gente tiver, eu tenho a certeza que os primeiros que tiverem em mão, vamos mandar o teu e vamos vir aqui para dizer a mesma coisa. Bem haja. Mi casa, sua casa, disse em francês, minha casa é tua casa. E agradeço assim a encomenda antecipada para a nossa equipe. Então, seja louvado a ideia e que pendure
a ideia e o objetivo que não morra. É um projeto bom e principalmente os objetivos são bons. O porquê? Porque muita gente cria marca e não consegue dizer o porquê daquilo. Então, disseste cá é muito bem e tem valor familiar, que é isso que importa, é isso que fica. Então, estaremos à espera da disponibilidade e estaremos aqui para ajudarmos assim a anunciar as marcas e as parcerias, né? Os locais de vendas e de encontro. Então, manos, foi dito cá, estamos aqui com o CEO da marca Lobo Alpha. Então, assim que as t-shirts estarão disponíveis, os equipamentos, está correto, estarão disponíveis. Vocês terão acesso em detrimento das nossas páginas, das nossas redes sociais, e não só. Então, que pendure o seu projeto, é louvável. Bem-aja, muito obrigado por estar aqui conosco. A sua presença foi maravilhosa. Podíamos estar aqui a falar por muito tempo, mas nós temos aqui um cronograma de horário e já lá se foi. A conversa está muito boa, mas temos que terminar porque tudo que começa tem um fim. E então ficamos com a esperança de tê-lo cá assim que os equipamentos chegarem. Olha, garanto que sim. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui. Esse é o primeiro de muitos que vamos estar juntos. Tudo que foi dito aqui será cumprido, a gente vai trazer. Tenho a certeza absoluta. Antes que eu lance em primeira mão, eu falei chegar. Bem-aja. Nem que eu não estiver presente, vai ter que apresentar simplesmente a cena, mas vou fazer chegar. Bem-aja. E estaremos aqui para receber e apresentar com muito bom gosto. Porque até nos identificamos com a marca Lobo Alpha. Eu, em particular, também me assemelho muito ao teu conceito e louvado seja você, em primeira mão Deus, mas louvado seja você por ter criado esse projeto e ter tido essa iniciativa. Acredita que somos muito que nos identificamos com essa história, que por razões da vida nos tornamos um lobo alfa. Nos tornamos um alfa, um protetor, um provedor das nossas famílias. Sem querer, eu em particular, eu sem querer me tornei um lobo alfa da minha família. E arco com essa responsabilidade com muito bom gosto. Então, a marca Lobo Alpha é bem-vinda para nós. E, manos, vocês que se identificam com a causa, abracem, que logo será dita ou será ditada a data do lançamento da marca. Então, quero ver todo mundo andar nas ruas com a marca da Lobo Alpha e atrás estará um tema bem importante. Eu sou. Quem ler em frente, Lobo Alpha por quê? Damos as costas e estará. Eu sou. Está explícito. Então, ficamos por aqui. Pese embora o tempo foi muito curto, mas... Não. Certo. É tudo. Contatos. É verdade. Estaremos a questão para mandar muito importante. O senhor tem que deixar aqui contato, quer dizer, eu posso ajudar a anunciar, ou assim, conforme o senhor permitiu aqui, as encomendas chegarem, eu faço o lançamento. Mas a pessoa de direito em quem eles devem ligar é aqui o senhor. Olha, na verdade eu não sou muito... Deixa as redes sociais, pessoal, tá bom, vou deixar as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Romeu dos Anjos, Boa Vida. Instagram, Romeu Boa Vida. WhatsApp não. TikTok, são 3. Romeu Boa Vida 3. O Romeu Boa Vida, TikTok. Sim, Romeu Boa Vida 3. TikTok. Sim. Romeu dos Anjos, Boa Vida, Facebook, Instagram, Romeu Boa Vida. Simplesmente. Bem, Anja, ficamos por aqui. Programa super fantástico. Partilhem com todo mundo que se identifica com o que a gente disse aqui, com todo mundo que se identifica com a causa. Então, hoje tivemos com o CEO da Lobo Alpha, que é Romeu Boa Vida. Ninja Podcast é o nome do nosso programa. Bra!